É nação flamenguista, o Flamengo empatando aí com Los Angeles, 1-1. Mais uma vez, né, o Wallace sendo decisivo, entrando no segundo tempo, fazendo uma bela jogada, fazendo um belo gol. O Flamengo, depois que entrou ali algumas peças, né, o Flamengo começou a jogar bola. Claro, pessoal, esse time aí veio todo recuado, com os 11 jogadores atrás da linha da bola. Sem sombra de dúvida, dificultou e muito. Mas eu acho que o Flamengo jogou bem. Apesar de várias mexidas ali de Felipe Luiz. Acho que o Flamengo jogou bem. Agora a expectativa é para o mata-mata do domingo, né? Nada mais, nada menos que Bayern de Munique, né? O Flamengo fez de tudo para se classificar em primeiro do grupo, ganhando do Chelsea, né? Para não pegar o Bayern, mas quis o destino que o Flamengo pegasse o Bayern. Agora não tem opção, pessoal. É jogar, é jogar. Jorginho aí foi bem claro em algumas coisas que ele falou. Eu acho que o Flamengo tem amplas condições de fazer um grande jogo, né? Fazer um grande jogo e quem sabe surpreender mais uma vez, né? Os europeus com a bela atuação e quem sabe deixando o Bayern de Munique para trás. Se isso acontecer, pessoal, o Flamengo vem firme e forte. Claro, sabe que vai pegar outra predeira se passar, né? O PSG, a vida do Flamengo no Mundial não tem sido fácil, né? Vamos acompanhar o vídeo aí, créditos do vídeo ESPN Brasil, link na descrição. Final do vídeo deixa a minha opinião. Vamos lá, pessoal. E a torcida do Flamengo tá falando o quê? Vamos arrebentar, que nem a galera das escolas de samba. Olha aí o Mendel, Pedro Ivo. Bom dia, amigos. O Flamengo fechou a fase de grupos deste Mundial de Clubes com um empate contra o Los Angeles FC aqui no Camping World Stadium. O Flamengo entrou em campo com vários jogadores poupados pelo técnico Felipe Luiz, Arrascaeta entre os titulares, um jogo com 5 bolas na trave, 4 do Flamengo. Mostrar ao mundo, mais uma vez, como pensa o Flamengo, a qualidade que o time do Flamengo tem, as ideias de jogo dele, do Felipe Luiz, que tem se mostrado um cara muito autoral, que bebeu de várias fontes e tem tentado aplicar isso no campo. É claro que, em relação ao jogo do Chelsea, o sarrafo sobe. Esse time do Bayern é mais pronto, é mais cascudo, mais experiente, mais coletivo do que o Chelsea. Então o Flamengo precisa ter essa noção de que vai precisar jogar ainda mais. Mas se a gente mais qualidade técnica também ou não do que o Chelsea? O Chelsea tem jogadores muito jovens, jogadores muito promissores, mas ainda está se consolidando como time. É um projeto de longo prazo. O Bayern já é um time mais robusto nesse sentido e até pela maneira como jogam, o Bayern, muita posse de bola nesse Mundial. Em todos os jogos, teve mais de 70% de posse de bola, inclusive contra o Benfica, que perdeu, que poupou jogadores, mas ainda assim a ideia do Vincent Kompany, que é o treinador, se mantém, de dominar a posse e esmagar o adversário, jogar com linhas muito altas. Uma média de 72,3% mesmo. Então, é uma média muito alta. E é um time que finaliza muito. E o Flamengo, por mais que os meios sejam diferentes, pretende basicamente a mesma coisa, ser protagonista do jogo. Então, mesmo contra um time europeu, contra o Chelsea, o Flamengo também teve mais posse de bola, o Flamengo em muitos momentos foi dominante. Então, esse é o desafio do Flamengo, é saber dosar entre o protagonismo do jogo e entre diminuir riscos lá atrás. Do outro lado, tem o Bayern, que topa correr muitos riscos. Então, a defesa, em alguns momentos, fica exposta. Fica no 1 contra 1. Tem o Jonathan Tah, que era zagueiro do Bayer Leverkusen, está na primeira temporada dele, se entrosando agora com os companheiros, entendendo a forma de jogar. Não é que seja um mau zagueiro, mas está se ambientando. Então, o Flamengo tem coisas também para tirar vantagem na hora de não só negociar a posse de bola, mas quando o Bayern tiver o controle, saber contra-atacar bem, saber ter velocidade nas transições. E até por tudo isso, né, por serem dois grandes times e dois times que gostam de jogar bola, que jogam para frente, que se expõem, que correm riscos, eu vejo que esse jogo tem o potencial de ser o melhor do Mundial. Vai ser uma delícia. Vai. E eu espero um grande espetáculo. Vai ser bom. Porque vai surpreender todo mundo se os dois times forem conservadores, ficarem se estudando, aquela tensão. O que eu espero desse jogo é os dois times indo ali, mantendo as suas ideias e tentando mostrar o seu melhor que tem com a bola. E se for assim, Abel,
por tudo que a gente já viu de Flamengo e de Bayern, é um potencial confronto para encher os olhos, não só de torcedores brasileiros que estão empolgados com o Mundial, mas até para a comunidade internacional passar a dar mais valor para essa competição. Então o Flamengo tem essa oportunidade nas mãos. E vamos combinar, 10 anos atrás, se a gente falasse, olha, vai jogar Bayern e Flamengo. O Flamengo tem condição de ganhar do Bayern e tem condição de fazer um jogo de igual para igual, no mínimo. O torcedor do Flamengo ia dar risada. Por mais otimista que seja, o cara ia falar, pô, o Flamengo não tem condição, o Bayern está muito à frente, e ainda mais em 2015, a gente vinha ali do baque do 7-1, os alemães em alta, e hoje o Flamengo reduziu essa distância. Porque hoje é muito realista dizer que o Flamengo tem boas chances, sim, de passar, por mais difícil que seja o jogo. Então, olha como o Flamengo mudou nesses últimos 10 anos. Como se reestruturou financeiramente, como pôde contratar jogadores como o Pedro, como o Jorginho, como a Arrascaeta, porque houve uma organização financeira e como clube que permitiu chegar nesse momento. Então, essa é uma ocasião que não é para o torcedor rubro-negro lamentar, nossa, vamos pegar o Bayern. É para desfrutar. Um orgulho, vamos jogar contra o Bayern, uma grande competição, e né? mais, não é jogar ali, vamos entrar em campo e tentar não tomar goleada. Não. Vamos jogar para competir, jogar para classificar. Então eu vejo que é um momento, de fato, para aproveitar e valorizar como o Flamengo chega nessas oitavas de final. E para nós que analisamos, fazemos aqui o nosso programa falando de futebol, é uma delícia. É gostoso também falar de um grande jogo, de grandes camisas, de um confronto internacional envolvendo um time brasileiro como o Flamengo. Essa análise fica ainda mais saborosa, Mari, Breler, você que nos acompanha, quando eu observo ao meu lado o Eugênio Leal fazendo anotações, pensativo no seu bloquinho. Ou seja, vem coisa linda aí. Eu acho que até não tem mais página livre aí no bloquinho. Tem muita Breler, página livre ainda. Enquanto você falava, eu tô de olho em você, mas tô aqui, ó. Como é que o pessoal fala? Desguelha, assim? De rabo de olho. Rabo de olho melhor. Tô de rabo de olho aqui, tô olhando pro Breler e tô aqui. Ele não parou, as anotações não pararam. Traga, por favor, o que temos aí para Flamengo e Bayern? Vou vindo aqui os companheiros falando, fui fazendo algumas anotações aqui de pontos a serem levantados, mas antes, eu já tinha anotado antes do programa. Diga lá. As previsões ou os percentuais de probabilidade de cada duelo dos que já estão definidos, né, nas oitavas de final a partir do supercomputador da Opta. Tem gente que não gosta, tem gente que não gosta de matemática, mas eu acho que ajuda a dar uma medida do favoritismo. Resume rapidinho para o fã de esportes que nos assiste. Supercomputador da Opta. Opta é uma empresa de estatísticas que trabalha com futebol, é isso? Uma das maiores, se não a maior, né, do mundo do futebol. Então diga lá. Que inclusive é a empresa que gera os dados da TSPN. Probabilidades para Flamengo e Bayern, é isso? Eles deram para todos os jogos já definidos até agora. Mas vamos ficar no Flamengo e Bayern, que é a nossa Palmeiras nossa e Botafogo, fala um pouquinho também. Palmeiras e Botafogo está 56% para o Palmeiras e 44% para o Botafogo. Tá. Alguma explicação? Não, eles só fazem a probabilidade estatística de acordo com os dados deles. Tá bom. Flamengo e Bayern está 78% para o Bayern e 22% para o Flamengo. Você quer assustar a torcida rubro-negra? Não é que eu queira assustar. Estou trazendo aqui informações. 78 a 22? 78 então, o que o Breler falou não tem nada a ver. Você acabou com o discurso do Breler. O Breler falou que tem que entrar para jogar, que não é para perder de pouco. Você vem com quase 80% de chance do Bayern? Não sou eu. Eu estou trazendo os dados do supercomputador da Opta, que eles fazem lá os cruzamentos deles. Isso aqui As brincadeiras é uma mera estimativa estatística. Quando a bola rola, é uma outra história. Brincadeiras à parte, falando sério. Você concorda? É por aí? É quase 80%, assim? Acho que não. De favoritismo para o Bayern? Acho que não, porque a gente vai observando o andamento do Mundial e a gente vai entendendo o que tem acontecido dentro dos campos. Então, por exemplo, eu achava que o PSG ia passar por cima do Botafogo. E o Botafogo ganha do PSG. 1-0. Ponto. Eu também achava. Fez lá a estratégia dele. Não só nós dois. Mas todo mundo, acho que a maioria.
e o Botafogo venceu o jogo. Então a gente vai observando e tentando entender o que está acontecendo na competição. É claro que o Bayern é favorito. Ele continua sendo favorito por tudo que representa. Na estatística da Opta deu 78-22. Na estatística do Eugênio, daria quanto? Por exemplo, quer que eu fale a do Abel? 60 Bayern de Munique, 40 Flamengo. Talvez por aí. Acho que a meta está próxima da sua. 65-35. Porque a gente olha, claro que o Bayern tem um timaço, tem grandes jogadores, mas o Bayern, ele deu um grande impacto inicial quando ele fez 10-0 no time do Auckland. 10-0, ficou todo mundo assim, caramba, e podia ter sido até mais, né? Porque foi um passeio, foi um vareio. Só que aí depois a gente vai olhar os outros jogos, ganhou do Boca. Esse Boca que ontem sequer conseguiu fazer 2 golzinhos para ganhar e tomou um do mesmo Auckland. E o Benfica fez só, entre aspas, só 6 contra o Auckland. E depois da parada, né? Porque antes só tinha feito 1. Só que o Bayern teve dificuldades contra esse Boca. É claro que o jogo proposto pelo Boca é um jogo diferente do jogo proposto pelo Flamengo. O Boca é um time que está jogando, que jogou esse Mundial, agora já está indo embora para casa. Mas mesmo assim, pessoal, eu acho que não é tanta diferença assim, não. Ok, o Bayern talvez possa ter um time melhor, um time mais qualificado, um time mais ajustado, mas eu acho que não é tão grande a diferença, né? Eu acho que tem jogo, Inclusive, eu acho que o Flamengo passa pelo Bayern, pessoal. O Flamengo passar pelo Bayern, o Flamengo vem grande na competição, viu? Felizmente vai pegar outro grande, né? Eu acho, né? Que é o PSG, né? Mas vem grande, viu? Porque a Mari tocou nesse assunto. Não vai ser tão quente esse jogo de domingo, não vai ser tão quente quanto o de ontem, que os caras estavam torrando debaixo do sol. Isso. Mas ainda assim, a expectativa de temperatura, dê uma olhada aqui na previsão do tempo, é na casa de 29, 30 graus para final de tarde em Miami. Ainda é uma temperatura alta. Estará, né? Só não estará no auge do sol. Não vai estar aquele sol torrando em cima. O jogo de ontem, é verdade que o Bayern começou com os reservas. Aliás, alguns reservas que já estão fora dos planos, né? Você vê, o Sané vai jogar na Turquia, o Miller está vendo para onde vai, mas não vai ficar. São jogadores que estão ali já fora dos planos. E o Sané perdeu gols, o Miller também perdeu gol e tal. Mas no segundo tempo entraram jogadores importantes que saíram do banco. O Kimmich entrou, o Harry Kane entrou, o Olise entrou. E ainda assim esse Bayern não conseguiu sequer empatar o jogo com o Benfica, que se postou mais defensivamente, é verdade, e saía no contra-ataque. Primeira vez na história que o Benfica ganha do Bayern. Uhum. Eram 13 jogos, não era? Oficiais. Eram 13 jogos. Né? É verdade que facilitou o fato de ter entrado com tantas reservas, mas no segundo tempo... Estava classificado, não estava? Já estava classificado. Então, que Bayern vai ser esse que vai enfrentar o Flamengo, né? Vai entrar com... Claro, eu acho que vai agora, que é mata-mata, né? Vai jogar com todos os titulares. Mas com que intensidade... Se o Musiala tiver, de fato, ritmo? 100%, é um baita jogador. Faz muita diferença, Muita diferença. Tudo bem que foi contra o Auckland, mas ele tem 3 gols marcados assim, um atrás do outro. Uma coisa que também que eles reclamaram muito do gramado é o gramado seco. Uhum. A gente gosta do gramado molhado para a bola correr mais. Não sei como é que vai ser o gramado lá em Miami. Então a gente está procurando aqui questões para tentar entender que talvez esse Bayern possa não ser tão forte quanto esse 78% aqui que a Opta indica sugerem. Do outro lado, a gente tem um Flamengo que tem jogado bem. Ontem foi um jogo em que o Flamengo poupou também muitos titulares, mas ainda assim continuou dominante, foram 19 finalizações, muitas bolas na trave. 4 do Flamengo, 1 do LA. Então. Dessas 4, 2 do Arrascaeta, né? Sabe a questão que eu penso em relação a isso? Não é questionar se o Bayern é tudo isso, se o Bayern vai jogar. O Bayern é tudo isso. A questão para mim o Flamengo é um time muito forte também. Claro que é. Olha lá as finalizações do mapa. As finalizações. Você concorda ou você pensa diferente, Eugênio? O Bayern é um timaço. Só que o Flamengo é um time também que está apresentando uma intensidade com o Felipe Luiz. Tem jogadores muito bons. Pois é, pessoal. O Flamengo empatou aí 1-1 com o Los Angeles, né? Não foi aquela atuação que a gente tanto esperava, uma atuação dominante. Quando eu digo dominante, principalmente em questão de gols, né?
Mas eu acho que o Flamengo fez um bom jogo, pessoal. Apesar de várias mudanças do Flamengo, né? Felipe Luiz veio com um time bastante modificado. Do time titular, talvez só o goleiro, Léo Ortiz, Arrascaeta. Quem mais? Alexandro, talvez. Eu acho que Alexandro perdeu a posição de titular depois da atuação de Ayrton Lucas. Mas poucos jogadores de titular, né? Mesmo assim, conseguiu um empate, né? O Flamengo sofreu um gol numa desatenção gigantesca. No final do jogo, a Danilo até falou sobre essa desatenção. Um lançamento deixou o cara na cara do gol, mas faz parte, pessoal. Faz parte, né? Isso é bom, até porque errou numa hora que podia errar, né? Eu acho que abre o olho, né? Abre o olho para o próximo jogo não acontecer esses erros. Principalmente quando você joga com sua defesa toda adiantada, né? Como é o caso do Flamengo. O Flamengo joga com a defesa adiantada, então tem que ter o máximo de atenção, né? Na linha de impedimento, uma bola enfiada, né? Tem que ter atenção. Mas mesmo assim, acho que tem alguns pontos a ser citados, né? Por exemplo, Jorginho. Jorginho é aquele cara que entra e dá mais dinâmica no passo. O passe do Flamengo sai mais qualificado, sai melhor, né? O Wallace Ian é um cara que tá pedindo passagem, pessoal. Um cara que toda vida que entra no Flamengo joga muita bola, tá jogando muita bola. Fez gol contra o Chelsea, fez gol contra o jogo de ontem, né? Contra o Los Angeles. Então, sem sombra de dúvida, é um jogador a se destacar, né? Vale ressaltar aqui que Lucas Ian é um jovem da base, né? Um cara que muitos não acreditavam nele, mesmo assim ele está conseguindo mostrar seu potencial e sem sombra de dúvida vai ser um dos jogadores que o Flamengo vai, como é que se diz, ganhar muita grana em cima dele, né? E sobre esse jogo do Bahia aí, pessoal, é um adversário complicado, é um adversário difícil, mas também o Bahia não queria pegar o Flamengo, né? Porque sabe que o Flamengo é um adversário casca-dura, como a gente diz, né? O jogo domingo, né, 5 horas. A gente espera que o Flamengo faça mais um jogo impecável, como fez aquele do Chelsea. Para mim, o Bahia e PSG, né? Vamos ser realistas. Os dois melhores times desse Mundial. O Flamengo achou pegar o Bahia logo nas oitavas. O Flamengo tentando se livrar do Bahia, né? Tentando ser o primeiro do grupo a se livrar do Bahia. Aí pega o Bahia, né? E outra coisa, o Flamengo passando pelo Bahia só vai ter o PSG, né? Tudo indica que vai ter o PSG pela frente. Mas eu vi Zico dando uma declaração aí, eu acho que ele tá mais do que certo, né? Quem quer ser campeão, pessoal, não pode escolher adversários. Se você quer ser campeão, você não pode aqui escolher adversário, né? Primeiro tem que jogar com seriedade todas as partidas, jogar para vencer, jogar concentrado, jogar com força de vontade, com raça, com garra, né? Uma coisa que não pode faltar. E a gente sabe que o Flamengo tem um bom time, né? Como a mídia mesmo disse aí. Ok, o Bahia tem um bom time? Tem. Mas o Flamengo também tem um bom time. Inclusive estão apostando aí no melhor jogo da competição, né? Eu também acho, né? Até por característica das duas equipes. O Bahia que joga ofensivo, subir na linha, marcando pressão. O Flamengo da mesma forma. Então pode ser um jogo aí para parar o mundo, né? Não só o Brasil, né? Todos vão querer acompanhar, até porque as características do jogo é muito bom, né? São dois times que gostam de estar com a bola, são dois times ofensíveis, são dois times que tem muitos craques, né? Então, pessoal, tem tudo para ser um grande jogo. A gente espera que o Flamengo passe. Eu espero que o Flamengo passe, né? Eu espero ali quem sabe, um 2-1, um 3-2, né? A gente sabe que o Flamengo é capaz, né? Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião aí, se inscreva no canal Mengão Malvadão e até a próxima, pessoal.